Livro O Grande Plano do Amor, de T.L. Osborne. Capítulo 6. O Belo Sonho de Deus. A coisa mais maravilhosa que lhe pode acontecer é descobrir seu valor para Deus e para o seu grande plano do amor. O próprio Deus comprovou quanto estima pelo preço que pagou por você, o preço da vida do seu filho. Essa sua demonstração de amor encerra qualquer debate quanto ao seu valor. Uma vez que descobre o valor que Deus atribui a você, então está pronto para a experiência mais poderosa e dinâmica que um ser humano pode ter. Está pronto para identificar-se com Deus em um encontro pessoal, que o destacará dentro do seu grande plano do amor enquanto você viver. Esse será o fato mais poderoso que eu poderia compartilhar com você, porque é ele que abre as portas para a riqueza, saúde, sucesso e a abundância. O grande plano do amor de Deus inclui tudo aquilo de que você necessitar ou desejar na vida. Seguem-se 5 fatos que abrem caminho para Deus e seu estilo de vida feliz, saudável e próspero. Compreenda, primeiro, quem é Jesus Cristo. Segundo, por que ele veio. Terceiro, por que ele foi morto. Quarto, por que ele voltou dentre os mortos. Quinto, como ele vive hoje. Depois, relacione-se com ele de modo pessoal, porque ele é a porta aberta para você entrar no seu plano do amor. O plano e a condição. Para compreender por que Jesus Cristo veio, você precisa entender o problema que criou a barreira entre Deus e as pessoas. O sonho de Deus para a humanidade está registrado no livro de Gênesis. Seu plano era reproduzir a sua pessoa em um homem e em uma mulher. Adão e Eva, criados por Deus à sua própria imagem e semelhança, não foram obrigados ou forçados a respeitar o Criador, mais do que você está sendo neste instante. Foram colocados no jardim do Éden e lhes foi dada toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Gênesis 2:9. Deus fez uma única restrição para medir a fé e a confiança deles no seu sonho por eles. Disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:16-17. A maneira de viver e de prosperar. Deus contava com eles para terem confiança naquilo que ele dissera. É só isso que o Senhor espera de você e de mim. Se Adão e Eva confiassem na integridade de Deus, habitariam e prosperariam com ele para sempre. Se abusassem da sua confiança e deixassem de crer na sua palavra, o processo da deterioração começaria e morreriam. A falta de confiança na integridade daquilo que Deus dissera foi posteriormente chamado de pecado. A regra singela que Deus estabeleceu foi: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4-20. Posteriormente foi repetida em outras palavras: o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Capítulo 7. A raiz do problema. Deus queria que os seres humanos, os quais foram criados por Ele, tivessem felicidade total, propósito divino e o viver abundante. Essa amizade, no entanto, tinha de ser bidirecional. Deus precisava ter certeza de que Adão e Eva valorizavam o convívio com ele, assim como o Criador estimava esse convívio. Um relacionamento unilateral não poderia constituir-se em amizade ou companheirismo. A Bíblia dá a entender que Deus entrava no jardim do Éden para visitá-los. Podia comunicar-se porque ele os criara semelhantes a si mesmo. Não eram robôs. Receberam a total liberdade da sua vontade. Podiam ser amigos de Deus ou podiam questionar e até mesmo rejeitar seus ideais. Deus criou Adão e Eva para a felicidade, a saúde e a abundância. Mas seu plano dependia logicamente da confiança e integridade mútuas. Criados à imagem do próprio Deus, Adão e Eva teriam muita confiança nele, o que seria a base para o relacionamento entre eles. Podia contar com a integridade de tudo quanto fazia. Por sua vez, o Senhor esperava poder contar com a boa vontade e a palavra deles. O relacionamento seria baseado na mútua confiança e fidelidade.
Deus disse em essência: confie na integridade do meu plano e vocês terão o melhor que há na vida. Porém, se vocês resolverem não crer naquilo que eu disse, perderão direito a tudo que planejei para vocês, e o processo da deterioração e da morte os destruirá. O que aconteceu à vida abundante? Satanás, o inimigo de Deus, ficou sabendo do sonho do Senhor e elaborou um plano para induzir Adão e Eva a traírem a confiança que o Altíssimo depositara neles, com o objetivo de destruir o alicerce do seu plano de amor. Satanás entrou no jardim e falou com Eva, instigando-a a comer da árvore proibida. Deliberadamente o inimigo desmentiu Deus e asseverou sua própria autoridade, dizendo: certamente não morrereis. Gênesis 3:4. A mulher se deixou convencer, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis 3:6. Tanto Adão como Eva participaram da mesma violação da confiança mútua entre eles e Deus. O resultado: Deus entrou no jardim e, depois de fazer perguntas a Adão e Eva, declarou com pormenores quais seriam as consequências para eles. Não haveria mais base para um relacionamento com Deus. Adão e Eva tinham exercido seu livre-arbítrio e pela sua ação tinham desconsiderado com descrença aquilo que o Senhor dissera. Perderam o direito ao relacionamento íntimo no qual Deus baseara seu grande plano do amor. Sem fé, a fidelidade mútua do relacionamento entre Deus e eles terminou. Acabou-se a vida abundante. A descrença no Senhor é o veneno mais destrutivo que pode infeccionar o ser humano. Ao desmentirmos a integridade do Altíssimo, renunciamos à nossa própria dignidade e ao amor. Um senso de indignidade pessoal passa então a refletir-se externamente diante dos outros, mediante a crítica, a acusação, a condenação, o julgamento e os relacionamentos destrutivos e abusivos. Essas atitudes se tornaram a norma da vida, e tudo quanto Deus planejara para tornar a vida bela, feliz, saudável e próspera foi destruído. Quando temos fé em Deus, podemos valorizar as pessoas e ajudá-las a tornar-se tudo aquilo para o qual Deus as criou, porque você compreende o potencial delas como pessoas de Deus. A falta de fé no Altíssimo invariavelmente resulta em baixa autoestima, a qual se reflete externamente no não reconhecimento do valor e do potencial do próximo. Embora Deus valorizasse o companheirismo de Adão e Eva, sua integridade exigia que a plena medida da sua lei fosse aplicada à violação da sua confiança. De outra forma, sua palavra nunca seria fiel. Já não tinha as qualificações para habitar no jardim com Deus. Separados da sua abundância e fora da sua proteção, agora passaria a sujeitar-se ao seu novo senhor, Satanás. Quando a luz se apaga. Foi aquele o início do sofrimento, da doença, da dor, do ódio, da cobiça, da inveja, do assassínio, dos ciúmes, da solidão, da culpa, da pobreza, da fome, da destruição e da morte. O pecado penetrara na raça humana, passaria a ser dado geneticamente por todas as gerações futuras. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. O pecado fundamental que obstruiu o companheirismo entre Deus e a humanidade não era o assassínio, o adultério, a mentira, o furto, o ódio ou a injúria. Era a pressuposição, filosofia ou atitude de que Deus não levava a sério aquilo que ele dizia. O resultado devastador da falta de fé no Pai é que quando você não confia nele, não confia em você mesmo, nem em qualquer outra pessoa. Quando você fica com a ideia de que Deus não tem integridade, você abandona a sua própria integridade. Sua consciência fica calejada, sua dignidade é desconsagrada. A pessoa deteriora-se e morre, a luz se apaga. Poderia ser este o problema da sociedade atual? Sem confiança na integridade de Deus, o homem afunda-se na desgraça, no desespero, na doença, na desconsagração, na destruição e na desolação.